Bem-vindos a este webinário, onde vamos falar sobre a justiça digital no Portugal e no Brasil. Para esta ocasião, nós temos a participação da professora Lourdes Mesquita, do Portugal. Temos também a participação de Laine Souza, de Brasil, e de Hilton Jovita, também de Brasil. O desenvolvimento deste webinário vai ser da maneira seguinte: vamos ter a primeira etapa, o primeiro bloco. Vamos falar sobre os atos processuais escritos, telemáticos ou digitais, e depois vamos falar sobre os atos processuais telemáticos ou digitais orais, especialmente as audiências. Na primeira parte, então, vamos falar sobre as experiências de expediente digital, da demanda, das citações, notificações, as comunicações do tribunal com as pessoas, das pessoas com o tribunal, como se identificam, como podem enviar escritos, como podem receber, como podem ler os expedientes nos tribunais. E a segunda parte, vamos falar sobre as audiências. Quem pode participar numa audiência, desde onde, como é a identificação das pessoas. Então, vamos falar 30 minutos sobre atos processuais telemáticos escritos e depois 30 minutos sobre atos processuais telemáticos orais. Eu vou fazer perguntas a nossos invitados e vamos ter uma conversação para nós. Eu vou apresentar a doutora Lourdes Mesquita, que é doutora em Direito Processual da Universidade de Vigo, professora na Universidade Politécnica de Oporto e na Universidade Portucalense. É pesquisadora associada do Instituto Jurídico Portucalense, onde coordena a área de Direito Processual Civil e é membro do Instituto Português de Direito Processual Português de Processo Civil, IPPC. Bem-vinda, professora. Obrigado por estar aqui conosco. Também temos a Laine Souza, que é advogada brasileira, pesquisadora em direito digital e também é perita. Acho que Laine pode também falar um pouco sobre essa outra atividade que ela faz. Também temos o Hilton Jovita de Souza, filho, que é advogado, tem pós-graduação em gestão pública, em execução penal e tribunal do júri. É pós-graduando em direito civil, obrigações, negócios e contratos. É professor da Universidade Estadual do Maranhão, de faculdades privadas. É presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santinés, MA. É assessor jurídico municipal, membro correspondente da Comissão de Direito de São Paulo. Eles são nossos invitados, nossos participantes de hoje. Professora Lourdes, eu quisiera começar com você. Hoje eu termino de fazer meus estudos de advogado em Portugal. Eu quero fazer as minhas primeiras gestões, trabalhar como advogado lá em Portugal. Tenho meu título registrado, tudo quanto eu preciso para trabalhar como advogado. Estou numa ordem de advogados, se isto é necessário. Que coisas diria você a esta pessoa que vai a falar com você e diz: eu quero trabalhar como advogado? Que coisas preciso? Por exemplo, uma pessoa que vai começar a trabalhar como advogado precisa acesso a transporte público ou precisa um veículo porque tem obrigatoriamente de andar aos tribunais, precisa de roupas, gravata para andar aos tribunais, precisa
de uma computadora, precisa de uma firma digital. De que precisa esta pessoa? Porque o acesso aos expedientes é somente em papel, são de papel, porque os expedientes são digitais e pode ver ou ler os expedientes pela sua computadora, pelo seu telefone, precisa de internet. Que coisa precisa? Bem-vinda, professora. Boa, boa tarde e boa noite, no meu caso, a todos que nos acompanham. Eu não queria começar a responder sem antes agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar especialmente a doutora Laine e o doutor Hilton que nos acompanham do Brasil. Muito, muito gosto em estar convosco. Uma palavra especial, naturalmente, ao doutor Gustavo por esta iniciativa e parabéns pela iniciativa e também parabéns à língua portuguesa, que é isto que nos traz aqui hoje. Bem, em relação à sua questão, um jovem advogado que queira iniciar a sua atividade profissional, claro que se inicia sempre como advogado estagiário. E nesse campo vai ter algumas limitações do ponto de vista da sua atuação nos tribunais, mas pronto, deixando isso de parte, partindo do princípio que já também está ultrapassado isso, mas de facto, é essa fase do estágio que também lhe vai permitir ter, que aqui é obrigatório, ter todas essas notícias sobre como atuar, acompanhar o seu patrono, saber estar e também saber o que deve e pode, no fundo, fazer para depois estar por si no exercício dessas funções. Começando por algo que é mais simples, e porque me perguntou expressamente, mas do ponto de vista, no fundo, da indumentária, se quisermos, assim dizer, é claro que a profissão de advogado é ainda, vista, como uma profissão, clássica e, nessa medida, tem algum dress code no sentido de algum formalismo, mas que vai, em algumas circunstâncias, designadamente em consultoria e não tanto em tribunais, vai deixando um pouco cair as vestes tão clássicas. Mas, no entanto, mantém-se esse perfil do fato e gravata, claro, para os homens, portanto, um jovem, aliás, devo dizer, e até porque também lido com eles nessa fase que estão a sair, em que eles se modificam, não é? Na universidade, são uma coisa e depois aparecem com, de facto, um ar mais profissional. Por outro lado, o uso da toga. Ou seja, um advogado que passa a exercer e nas audiências tem que comparecer nós usamos as vestes, a toga preta, o juiz de beca e o advogado de toga, e portanto é prática, se for uma diligência em sala de audiência, sobretudo, se por vezes se usa o gabinete do juiz para uma diligência mais ligeira, uma tentativa de conciliação ou uma audiência prévia, aí de facto pode-se prescindir que às vezes é assim porque a sala de audiência não está livre, não é? Porque não há salas de audiências para todos os juízes, temos por vezes que repartir os dias, não é? Os juízes têm dias para as suas salas, para irem para a sala de audiência, porque partilham, portanto, de facto, do ponto de vista dos recursos, ainda temos algumas restrições, porque de facto evolui mais a litigância do que propriamente a logística e a parte física. Embora há alguns campos modernos, como em Lisboa, mas há outros em que os edifícios ainda são os tribunais antigos e que, portanto, têm essas restrições. Hum, por outro lado, e agora passando à parte de facto da prática dos atos, efetivamente
os advogados que exercem mandato forense têm obrigatoriamente, e o próprio processo civil, o Código de Processo Civil, hoje em dia, o legislador fez questão, digamos, um pouco influenciado pela União Europeia, de afirmar que o nosso processo é digital por defeito. Existe mesmo, é o digital by default, que é uma expressão que é usada na União Europeia e que nós importamos, e o legislador fez questão de a colocar no próprio Código de Processo Civil. O que significa que os mandatários têm obrigatoriamente que praticar os atos escritos no âmbito de um processo por via da plataforma digital que é disponibilizada e à qual têm acesso, que se chama, no nosso caso, sítios. E, portanto, para terem acesso a essa plataforma, onde praticam os atos, onde recebem as notificações, onde consultam os processos, têm que ter credenciais. Essas credenciais depois são designadamente fornecidas através da Ordem dos Advogados, portanto, temos que estar inscritos na Ordem dos Advogados, com ao entrar nos sítios com as respectivas credenciais, os atos, no fundo, estão suportados por essa segurança do sistema e vão, no fundo, com essa assinatura, no fundo, que acaba por ser que dá a confiança de que o ato está a ser praticado pelo usuário, que por sua vez está credenciado e registado. E, portanto, inclusivamente, a sua identificação já está também por defeito inserida no sistema quando ele pratica um ato novo de propositura, por exemplo, de uma ação. Isto acontece assim, quer nas ações, no processo declarativo, quer no processo executivo, com uma diferença, é que e que vou referir porque acho que é curioso e porque mostra aqui uma certa ainda distância que há entre o declarativo e o executivo, porque no nosso caso o processo executivo foi o primeiro a ser digitalizado à data de 2003. E quando houve uma reforma legislativa que deu lugar à desjudicialização da ação executiva. E nessa altura houve um grande investimento do ponto de vista digital na ação executiva, que ainda hoje se mantém e que foi evoluindo, mas pronto, não me vou dispersar, mas onde se praticam muitos atos por via digital de natureza executiva, designadamente a penhora e a venda, mas para a propositura da ação, que era o que eu estava a dizer, há uma diferença que é a seguinte, é que no processo executivo, os atos, portanto, a propositura, por exemplo, de uma ação, executiva é através de um formulário, ou seja, não só estamos na plataforma, como estamos a alimentar, digamos assim, a plataforma, porque os dados, todos eles são inseridos por via de um formulário, que se encontra nessa plataforma. No caso do processo declarativo, alguns elementos são efetivamente inseridos, como a identificação das partes, também a identificação de testemunhas, o valor da causa, a forma do processo, ou seja, vamos escolhendo, mas a peça processual, enquanto que no executivo a própria exposição de factos, se for necessária, é feita no formulário, no declarativo a peça processual ainda é uma peça redigida pelo advogado em documento Word, que depois converte em PDF e anexa na plataforma. Portanto, ainda há o culto de fazermos uma peça processual com todos os seus elementos e que às vezes não sendo, claro, não é necessário estar assinada porque no fundo está assinado pela própria plataforma, mas ainda se faz naquele modelo, não é, clássico em termos na maioria dos casos, e tem que ser articulado, não é? Portanto, estamos a falar, falando de articulados, tem que ser articulado. E, portanto, esse articulado ainda é, seja a petição, seja a contestação, seja uma réplica, ou seja, tudo que sejam articulados tem que ser em formato articulado
e ainda se faz a peça no sentido clássico, dirigida ao tribunal, com o pedido, claro, devidamente especificado e com toda a fundamentação de facto e de direito. Portanto, voltando ao início, no fundo, desta pergunta, é claro que um advogado jovem tem, por um lado, que ter as suas habilidades também e competências digitais desenvolvidas, na medida em que isso é absolutamente fundamental. E será na fase de estágio, porque nas universidades, de facto, não é possível fazermos essa prática. Embora já existam, a maioria das universidades já têm na parte final do curso práticas judiciárias que já os permitem, no fundo, confrontar, ou pelo menos mostrar, mas não usar porque não há simuladores, não é? E, portanto, isso implica, de facto, as tais credenciais para ter, o acesso à plataforma. Mas, com, no fundo, o acompanhamento do patrono, e muitas vezes também do staff administrativo, porque sejamos de facto claros, muitas vezes o staff administrativo dá apoio nesta parte digital, naquilo que é, pelo menos, o dar entrada, não fazer a peça naturalmente, não é? Mas muitas vezes o usar a plataforma e o dar entrada são de facto atos que por vezes têm esse auxílio na preparação desses elementos. Portanto, é fundamental um jovem ter essas competências de facto desenvolvidas, porque hoje em dia sem esta parte, esta competência digital, vai ser difícil acompanhar, não é, o processo. Obrigado, professora. Cada questão que você falou, eu tinha mais perguntas, mas vamos continuar com os outros participantes. Eu vou fazer depois, possivelmente, Hilton e Laine podem falar disto eh, em Brasil, mas você pode talvez completar algumas ideias depois. Obrigado. Especificamente, deixo para a próxima sua intervenção se hoje e faço a mesma pergunta para a Laine, com aqui dou a palavra. Professora Lourdes, hoje é possível eh, ir aos tribunais no Portugal com papéis na mão. Não conteste só pela próxima, pero Laine, a mesma pergunta para você. Agora dou a palavra para você, Laine. É possível hoje ir aos tribunais em Brasil com papéis na mão para entregar para o expediente ou, na sua experiência, tudo deve ser digital, com plataformas digitais? Isto supõe que as pessoas, os advogados, não têm que ir aos tribunais agora em Brasil, provavelmente, pero isso será para a segunda parte, para as audiências. Já na segunda parte você vai falar disto, pero hoje, se um advogado, um estudante, recebe o seu título de advogado na universidade, vá à Ordem dos Advogados do Brasil. Que outra coisa precisa para trabalhar como advogado? Bem-vinda, Laine. Obrigada a todos, obrigada, doutor Gustavo, pelo convite. Gostaria também de agradecer à doutora Lourdes, doutor Hilton. É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, gostaria de informar que aqui no Brasil, a firma eletrônica, que nós chamamos de certificado digital, ele foi inserido em nosso ordenamento jurídico no ano de 2001. E o processo eletrônico, ele surgiu no Brasil em 2006, ou seja, já são 20 anos praticamente de processo eletrônico no Brasil. Começou de uma forma um pouco mais simples, hoje praticamente todos os processos judiciais
eles são eletrônicos e quase todos os atos eles são eletrônicos. Então, um recém-formado, ele vai precisar do certificado digital, que é a firma digital, vai fazer o cadastro nos sites do tribunal, ao contrário do que a nossa colega a doutora Lourdes falou, que em Portugal tem um sistema de processo jurídico, que é o Citrus. Aqui no Brasil nós temos vários sistemas de processos eletrônicos. Então, temos o EPROC, o ESAGE, PJE e outros sistemas de processo eletrônico. É confuso. Cada sistema tem sua forma de inserir a informação. Então, nós temos também algumas informações, tipo o nome das partes, do advogado, tipo de ação, valor da causa, tudo isso você preenche um formulário dentro dos sistemas. As nossas petições, elas também são redigidas, como a doutora informou em Portugal, no Brasil também você redige a peça, insere ela em PDF no sistema. Os documentos, eles também são inseridos, você digitaliza os documentos, insere no sistema, e tem alguns sistemas de processo eletrônico que permite, inclusive, inserir áudios e vídeos. Não são todos, mas alguns é possível fazer essa inserção. No caso de não inserção, aí você pergunta, e se a pessoa chegar com um documento na mão? Em alguns casos, às vezes é possível você levar um documento, a lei permite você levar um documento à secretaria e depositar esse documento na secretaria quando esse documento for impossível de digitalizar e inserir no sistema de processo eletrônico. É raro acontecer, até mesmo porque até croquis de projetos de engenharia e tudo mais, hoje em dia já é possível fazer a digitalização, então tem gráficas que conseguem fazer essa digitalização. Então, é só no caso de realmente não ser possível, então você pode sim ainda hoje depositar na secretaria. Então, um advogado recém-formado, ele tem que ter, então, o seu certificado digital e tem que fazer o cadastro nos sistemas de processo eletrônico para poder para poder dar o andamento no processo, fazer a distribuição dos seus processos e também para poder receber as intimações referente a esse processo eletrônico. E as intimações, nós estamos passando por uma transição no Brasil, inclusive questões de intimação para o processo. Começamos com o diário eletrônico, que passou a ser o diário oficial eletrônico, ou seja, não mais fazia publicação em papel. Na sequência, eles mudaram essas intimações para intimações por dentro do sistema, então você tinha que acessar o site do processo eletrônico, seja de qual plataforma fosse, e você olharia lá na aba de intimações, ou notificações. Você verificava se tinha alguma intimação para você, clicava para você, então você se dá por intimado, então o advogado ele tem que ficar atento a isso, a questão das intimações, e depois, no momento que você se dava por intimado, o seu prazo processual começava a correr. Se você não verificasse o sistema, por exemplo, você tinha o prazo de 10 dias, então o sistema te dava 10 dias para você entrar, verificar uma intimação para você, para o seu prazo iniciar a correr. Atualmente, modificaram novamente, pararam de fazer as intimações por meio do processo eletrônico e voltou as intimações por diário eletrônico, que basicamente a intimação ela é publicada, no dia seguinte da publicação começa seus prazos. Então, tudo isso, o jovem advogado ele tem que ficar atento a essas mudanças, ele tem que ficar atento que documento que ele consegue juntar no processo. Então, ele, como a doutora Lourdes disse, o jovem advogado, ele tem que saber manusear os meios eletrônicos, ele tem que conhecer um pouco da tecnologia. Por quê? Porque, às vezes, uma dificuldade pessoal que ele tenha não quer dizer que ele possa levar, por exemplo, uma prova, um documento na secretaria para pedir a guarda de forma física. Às vezes, essa dificuldade, a falta de conhecimento dele, pode prejudicá-lo na hora de juntar um documento.
Você até tinha me perguntado da questão do meu currículo, da questão da perícia, é basicamente isso, porque os sistemas eletrônicos, ele dá muito erro, dá muita falha, dá muita indisponibilidade. E o advogado ele tem que tomar cuidado porque às vezes ele envia a documentação pelo sistema do processo eletrônico, junta a petição, junta os documentos, mas pode ocorrer algum erro, pode ocorrer alguma falha. Não é o normal, mas acontece. E se ele não se precaver, às vezes dando print naquele erro, verificando as informações inseridas no sistema, ele pode vir a perder um prazo, por quê? Porque o juiz ou a secretaria pode entender que às vezes ele não juntou aquele documento ou juntou fora do prazo. Então aí tem que se fazer uma perícia, às vezes uma perícia não tão profunda de acesso ao processo eletrônico. É possível você verificar, mostrar para o juiz que houve um erro no sistema para você tentar restituir seu prazo. Então, é interessante esse conhecimento da tecnologia, do processo eletrônico, conhecimento dos tipos de prova, para que o jovem advogado ele consiga peticionar e não vir a ter problema no seu trabalho, no seu dia a dia, e provavelmente ele tem que ficar atento a todos os atos que ele vai praticar para que ele não cause um dano, um prejuízo ao seu constituinte. Obrigado, Laine, pela sua explicação. Hilton, complementando o que falou Laine, na sua experiência, acho que você trabalha em um outro estado diferente a Laine. Você, Hilton está na Maranhão, Laine acho que está em São Paulo, no estado de São Paulo. Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais. Obrigado, Laine. Então, Hilton, na sua experiência, como é a forma de identificação de um advogado, a sua, por exemplo, quando você quiser enviar o escrito para o tribunal? Sempre o faz pela via digital? Tem tido uma experiência onde não tem podido apresentar o escrito e tem que ir até o tribunal, apresentar o escrito impresso em papel? Que pode dizer da sua experiência, Hilton? Bem-vindo. Obrigado, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite, mais uma vez, é uma grande honra. Gostaria de agradecer também a presença, né, da professora Lourdes Mesquita, de Portugal, também da doutora Laine Souza, aqui, nossa compatriota, né, que é expert no assunto e nos brindou aí com inúmeros aspectos técnicos muito interessantes. Muito interessantes. Eu estava aqui fazendo algumas anotações de alguns elementos que a professora Laine explicou, né? Em um comparativo justamente com aquilo que é adotado em Portugal, né, cujo é um sistema unificado, e traçando um paralelo também em relação ao que a professora Laine mencionou. Aqui no Brasil nós temos, no âmbito do exercício da advocacia, algumas dificuldades justamente por causa dessa pluralidade de sistemas, né? Então, por exemplo, aqui no Maranhão nós utilizamos o PJE, estamos mais familiarizados, né? E só que eu advogo em outros estados também. Eu já tive muita dificuldade, por exemplo, com o EPROC, com o ESAGE, né? Mas o ESAGE eu tenho um pouco mais de facilidade, o EPROC ele é um sistema um pouco mais complicado, né? A própria questão de realizar a inscrição no formulário, né, de submissão para registro naquele sistema, para que você possa peticionar. Isso atrapalha um pouco quando você tem algum prazo a cumprir, né, quando o cliente lhe procura, o constituinte lhe procura. Recentemente eu tive uma dificuldade muito grande de acesso a uns autos que ficam aqui no estado do Tocantins, né, justamente por ter feito o cadastro no sistema, esse sistema não estava reconhecendo
a minha firma digital, né, o certificado digital, o token. E então eu tive que entrar em contato com o suporte digital, né, através de telefone. Não é tão fácil. Então depende muito do estado. Eu acredito que o ideal seria a unificação, né, através de um único sistema nacional, um sistema que seja utilizado para todos os estados, e isso facilitaria muito a nossa vivência enquanto advogados. Um outro critério que eu anotei aqui foi essa questão da verificação das informações e dos prazos, né, que a professora Laine também nos brindou aí com sua experiência. No exercício da advocacia, né, com o advento do processo digital, eu ainda cheguei a advogar com o processo físico, né, o processo de papel. Então, o processo eletrônico, eles nos trouxe uma facilidade tremenda no âmbito da mobilidade, né? Então, até estava conversando com o professor Gustavo, eu estive esse final de semana em São Paulo, lá junto com o professor Cleorbert, né, que é um grande expoente aí da advocacia, do direito digital nacional. E, enquanto isso, no domingo eu estava cumprindo meus prazos, enquanto lá estava, né? O que seria inviável até, né, 10 anos atrás. Então, eu teria que fazer o quê? Fazer a petição, enviar ela via e-mail ou qualquer outro meio eletrônico para um colega aqui do estado do Maranhão. Esse colega teria que imprimir, se dirigir ao fórum, fazer o protocolo e realizar esse cumprimento do prazo. Então, hoje eu posso fazer isso em qualquer local. Todavia, né, nós temos a questão da volta e meia, acontece a questão da indisponibilidade do sistema, né? E na maior parte das vezes isso é certificado, né? É dada uma certidão e aquele dia de prazo ele é restituído para você. Mas se for alguma questão que englobe, por exemplo, a sua firma eletrônica, né? Digamos um exemplo, a sua firma eletrônica vence naquele dia e você não está conseguindo renovar, e naquele mesmo dia você tem um prazo fatal, ou seja, tem um prazo que expira naquele dia. Obviamente que é uma dificuldade bastante significativa para essa restituição de prazo, né? Nem todo magistrado ele vai ter aquela compreensão daquela adversidade que o causídico ele vem passando. Então, o ideal, né, nesse caso, como uma medida não costumeira, conforme a professora mencionou, realizar a impressão dessa minuta e procurar a unidade judiciária, depositar aquela minuta fisicamente e requerer, né, obviamente, com urbanidade e gentileza, que ela seja digitalizada e juntada aos autos, né, como forma de garantir que o seu constituinte, o seu cliente, ele não venha a sofrer um prejuízo expressivo. E isso deve ser observado principalmente no âmbito do direito penal, né, cujos prazos eles envolvem o aspecto da liberdade, né? Então, por exemplo, se você perdeu o prazo de uma apelação, você vai ter uma dificuldade muito grande para restituir aquele prazo, na hipótese de alguma causa que seja ali alheia, né, ao âmbito da sua atuação, caso de força maior, por exemplo. Então, é necessário que nós, na qualidade de advogados, tenhamos essa cautela, né, de tirar prints, né, também de realizar aqui no Brasil, em determinadas ocasiões, o hábito de realizar ocorrência também. Existem casos, né, já ocorreu com colegas meus também, né, no sentido de ter o equipamento furtado, né, ou de sofrer algum tipo de furto no escritório, ter o equipamento eletrônico furtado e naquela ocasião está impedido de exercer a advocacia de forma plena, né, porque nós estamos hoje extremamente vinculados, né, aos processos, aos sistemas eletrônicos. Então, a tônica basicamente é essa de ter essa cautela e procurar meios, né, que façam com que você não ocasione nenhum tipo de prejuízo de prazo ao cliente. Como obstáculo, né, nós temos esses múltiplos sistemas que acabam tolhendo um pouco, né, volta e meia, o exercício pleno da advocacia, mas nada que não possa ser superado, né, através dos contatos, né, com os meios de suporte. Em sua maior parte, na maior parte das vezes, eles conseguem suprir as demandas, né, e propiciar o acesso à jurisdição, tanto ao jurisdicionado quanto ao seu constituinte, no caso, nós advogados. Obrigado, Hilton. Professora Lourdes,
voltamos para você. Isto, em Portugal é possível apresentar desses escritos em papel e rapidamente só isso, mas a outra pergunta para terminar, para fechar esta primeira parte, esta primeira meia hora, é, como é a citação, a notificação, as intimações, os atos processuais de comunicação do tribunal com os particulares, com as pessoas, com as empresas? Eu quero dizer, a primeira vez que uma pessoa conhece que tem um processo em contra sua, pode ser mediante uma notificação, uma comunicação digital no Portugal. Então, seriam duas perguntas. A primeira, é possível apresentar escritos em papel no Portugal? É a segunda pergunta, para continuar e fechar esta primeira hora, é possível que a primeira comunicação de um tribunal a qualquer pessoa pode ser digital? Adelante, professora. Obrigada. Só uma nota prévia, para dizer ou para acrescentar o seguinte a propósito do que estavam a dizer. Efetivamente, nós é pelo menos uma vantagem de sermos um país pequeno, não é? Conseguimos ter um sistema mais unificado. Porém, reportando-me ao dia de hoje, já posso dizer isso, mas houve tempos em que nós tínhamos sistemas diferentes, mas não era por questão territorial, era pelos tribunais, ou seja, havia um sistema para o judicial e havia outro para os administrativos e fiscais. E, portanto, atualmente é que já estamos numa fase de migração, portanto, migraram os do administrativo e fiscal para os sítios. Já houve problemas por conta dessa migração, mas está, de facto, atualmente já se pode afirmar que os sítios é partilhado por advogados, por juízes, porque antigamente os juízes tinham outro sistema que, embora se comunicassem, mas na sua gênese eram outros, era outro sistema. Quanto à pergunta concreta, se podemos entregar, não é, papéis no tribunal. Bem, o Código de Processo Civil, desde logo, prevê uma exceção ao processo eletrónico, ou seja, de facto, consagra casos em que, excepcionalmente, é possível usar os meios clássicos, seja papel, seja meios telemáticos, papel entregue na secretaria ou papel enviado pelo correio. Isto acontece em que situações designadamente? Em situações de justo impedimento, ou seja, é possível praticar um ato em papel invocando justo impedimento. Vamos supor que o escritório teve, ou o advogado teve um problema no seu sistema informático, seja no hardware, seja uma questão até sei lá, um incêndio no escritório que impediu de haver esse tipo de prática normal do ato, é possível invocar isso. E outra situação é a possibilidade de as partes, quando não é obrigatório constituir mandatário e não o tenham constituído, isto é, quando estão a praticar ou a propor, por exemplo, a ação por si próprias, podendo fazê-lo, porque nem todas as situações é obrigatório constituir mandatário. Atualmente, por regra, é nas ações até 5.000 euros, e nesse caso as partes podem fazê-lo em papel. Embora depois a Secretaria tenha que, no fundo, alimentar o sistema, porque depois o processo vai manter-se eletrónico. Por outro lado, há também uma situação curiosa que é nas ações, e aí é obrigatório também levar um papel ao tribunal, é que nas ações executivas em que o título executivo seja um título de crédito,
isto é, cheques, letras ou livranças, eu posso propor a ação juntando a cópia, mas é obrigatório nos 10 dias posteriores à distribuição levar o papel, ou seja, o original desse título ao tribunal. Precisa por uma questão de segurança, porque para o título de crédito não continuar a circular, não é? Depois, quanto a documentos, efetivamente, nós temos uma portaria que, aliás, foi revista agora em 2025, que regulamenta a tramitação eletrónica do processo e onde estão previstas, no fundo, as situações em que os documentos, sobretudo a questão dos documentos, e mesmo peças processuais, porque o sistema só aguenta até uma determinada dimensão, não é, dos ficheiros. Portanto, tratando-se de um ficheiro que vai além de um determinado peso, entre aspas, o sistema não suporta e então é possível entregar esse documento. Também é possível entregar documentos que não sejam suportados digitalmente, e também é possível, há algumas curiosidades, quando, por exemplo, para digitalizar o documento, põe-se em causa digamos, o próprio documento pelo estado de conservação. Se vamos supor, um documento, não é, que constitui algo antigo, em que não é possível fazer a sua digitalização sem que isso ponha em causa a sua conservação. E, portanto, há algumas exceções, efetivamente, seja para as peças, seja para os documentos. Eh, Agora, relativamente aos atos não sei se fui clara em relação a esta parte do papel, digamos assim. Sim, sim, muito claro. Obrigado. Agora, em relação às comunicações, ora bem, começando se calhar por aquilo que é mais simples, comunicações portanto, falando de notificações, ou seja, comunicações entre mandatários e também para fora do processo, para testemunhas, seja o que for. Portanto, essas notificações que são para fora do processo ainda são em papel, não é? Por carta registada. Dentro do processo, isto é, suponham, vamos dar entrada, portanto, de um requerimento que seja já na pendência do processo. A regra é que os mandatários se notificam entre si, ou seja, não é o tribunal, portanto, já deixou de haver aquela triangulação, ou seja, antigamente nós dávamos entrada do requerimento ao tribunal, o tribunal notificava a parte contrária na pessoa do seu mandatário. Hoje em dia isso acabou e as notificações são feitas a partir a partir da contestação, ou seja, a contestação ainda é notificada ao autor pela secretaria, mas a partir daí todos os atos que eu pratico por escrito no processo são simultaneamente enviados para o tribunal e para o mandatário da parte contrária. Portanto, é o próprio sistema que faz a notificação. E a Secretaria também notifica os mandatários via sistema, mas que se consideram notificados no terceiro dia depois do registro do ato, não é? Ou seja, os atos têm dia e hora em que são registados, e no fundo isto para ir ao encontro do mesmo prazo que se considerava pela via postal, não é? Agora, quanto às citações, a verdade é que o Código de Processo Civil prevê formalmente várias modalidades de citação. Portanto, as citações são pessoais ou editais, certo? A citação pessoal, por sua vez, depois tem várias formas de ser realizada. E está previsto numa das alíneas a citação eletrónica, efetivamente. Contudo, ela só está neste momento e é muito recente. No fundo, o prazo até para se registarem acabou há uns meses. Ela só é neste momento, ou só está neste momento a realizar-se para pessoas coletivas.
Ou seja, as pessoas singulares ainda são citadas, estou a falar agora de citação, pela modalidade regra que é a via postal, e depois há modalidades por contacto pessoal, que são sempre subsidiárias, ou então a pedido do que o próprio autor pode requerer que se faça logo imediatamente uma citação por contacto pessoal, o que acontece, por exemplo, em caso de situações urgentes, e que pode ser feita pelo próprio mandatário. Mas portanto, a novidade mais recente é a possibilidade de haver citação, então, eletrónica de pessoas coletivas que tiveram um período para se registarem, portanto, digamos, o governo, o Estado, não é? Criou, no fundo, um lugar, entre aspas, onde as pessoas coletivas tinham que se ir cadastrar, digamos assim. Ao fazer esse cadastro, indicaram um mail para onde pretendiam que fosse reencaminhada essa citação, e depois, ao serem, no fundo, citadas, têm obrigatoriamente que ir é como se fosse um depósito, ou seja, a citação fica depositada naquele local ao qual eu tenho a obrigação que aceder, sob pena de me considerar citada após um determinado prazo, caso não tenha ido fazer essa consulta. Portanto, é algo que ainda é muito recente, eh, está no fundo em progresso, digamos assim, e é preciso agora ver se de facto isto vai funcionar e que problemas é que isto vai trazer. Outra citação, que essa já é eletrónica há mais tempo, é a das entidades públicas, por exemplo, no caso das ações executivas, em que se tem que citar as entidades públicas para reclamarem créditos. Essa citação já é eletrónica há mais tempo. A citação edital, hoje em dia, também já é feita através ou seja, os anúncios, em vez de serem em papel, já são anúncios feitos em páginas próprias, onde são afixados, entre aspas, esses editais. Ou seja, também na parte das comunicações temos evoluído, agora para as pessoas singulares, e tendo em conta que também ainda temos algum déficit de digitalização, ou por outra, de literacia digital. Nós, de facto, temos às vezes a ideia de que todos nós estamos no meio digital, mas há estatísticas que mostram que a percentagem de pessoas que não têm acesso a meios digitais ainda é mais elevada do que aquilo que nós possamos pensar. E, curiosamente, e com isto acabo a não monopolizar o tempo, mas curiosamente, os últimos planos de ação estratégica da União Europeia, a propósito da justiça digital, tem uma nota que é muito importante ter em consideração, de que não devem acabar, digamos, por questões de acesso à justiça, não devem acabar os meios que permitam as pessoas aceder à justiça, que não seja por via digital. Ou seja, o 100% digital é algo que a própria União Europeia vem a apontar que não é possível, sob pena de estarmos a denegar a justiça para as pessoas que não têm essa possibilidade, e que ainda são bastantes. E os vulneráveis, sobretudo, não é? Excelente. Muito obrigado, professora. Laine, esta situação no Brasil, na tua experiência, a Minas Gerais, como é os atos de comunicação do tribunal, as notificações, citações, intimações, como nos nossos ordenamentos jurídicos podem ter diferentes definições. Eu gosto de falar de atos de comunicação processual, porque não sei, quando você fala de citação, cosa quer dizer, notificação, cosa quer dizer. Então, comunicações em geral, a primeira comunicação, quando uma pessoa
conhece que tem um processo em contra sua, Laine. Pode ser digital em Brasil, tem um método especial, pode ser nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, ou sempre deve ser em papel, nas mãos da pessoa. Adelante, Laine. Bom, aqui a citação é o ato de tomar conhecimento de que a existência de um processo judicial contra você, né? Então, a citação no Brasil, assim como em Portugal, nós temos vários tipos de citação, temos as citações pessoais também, temos a citação por edital. As citações pessoais podem ser também para pessoas físicas, nós temos as pessoas jurídicas, nós temos os órgãos públicos. Vou começar pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica de médio e grande porte, atualmente no Brasil, ela tem o chamado domicílio judicial eletrônico. Esse domicílio judicial eletrônico foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, em que a empresa tem que entrar nesse sistema e fazer o cadastro do seu domicílio. Ou seja, a empresa não é mais notificada por papel, ela é notificada por esse sistema, pelo domicílio judicial eletrônico. Então, uma vez você entrou com uma ação contra uma empresa de médio ou grande porte, assim que você terminou de preencher no processo eletrônico as informações de quem é o réu e todas as demais informações, e houve a distribuição desse processo, automaticamente o sistema já manda uma citação para esse domicílio judicial eletrônico para a empresa tem até 3 dias para poder acessar o sistema, se dar por citado e já fazer a sua defesa. Se ela não fizer, ela é automaticamente considerada citada e o processo pode correr contra ela a sua revelia. Os órgãos públicos acontecem mais ou menos da mesma forma das pessoas jurídicas, eles também são citados de forma eletrônica. O diferencial, a questão está nas pessoas físicas. As pessoas físicas, as citações, elas ainda são feitas em papel por oficial de justiça. Então, a secretaria ela vai fazer o mandado de citação, vai entregar para o oficial de justiça, ele vai até o local tentar identificar a pessoa para poder fazer a citação. Obviamente, se não encontrar, pode tentar fazer a citação por hora certa, que é marcar um dia e um horário para encontrar a pessoa para fazer a citação. Mas a jurisprudência no Brasil ela vem evoluindo por causa dos meios eletrônicos. Então, o oficial de justiça, quando ele vai fazer a citação, ele pergunta às vezes para o vizinho, para o morador da casa, se conhece aquela pessoa. E se eles conhecerem, eles perguntam: tem um WhatsApp, tem alguma forma de comunicação com essa pessoa? Geralmente tem. A pessoa fornece, então, por exemplo, o número do telefone, que tem, por exemplo, um WhatsApp, e daí o oficial de justiça liga para a pessoa, né, se identifica, fala que tem um processo e pergunta se a pessoa aceita receber a citação de forma eletrônica pelo WhatsApp. Então, a pessoa ela tem que aceitar esse recebimento. A pessoa aceitando, o oficial de justiça, ele vai tirar uma foto, digitalizar o mandado de citação, enviar, anexar no WhatsApp para a pessoa. Eventualmente pode ser também um Facebook, pode ser um Instagram, se for uma forma de comunicação. O oficial de justiça, então, manda essa citação, anexa, envia. Só que o oficial de justiça pede para que a pessoa que está recebendo tire uma foto do seu documento pessoal, né, sua identidade, e envie de volta para o oficial de justiça, que é uma forma dele comprovar que ele está fazendo a citação para a pessoa correta. Porque senão ele pode achar que está fazendo a citação para uma pessoa e a outra pessoa que está conversando com ele. Aí, obviamente, anula a citação. Então, a pessoa manda uma cópia do documento pessoal dela para o oficial de justiça, aí o oficial de justiça vai fazer uma certidão falando que foi feita a citação pelo meio eletrônico e vai explicar que foi o local,
não encontrou a pessoa, que conseguiu o contato da pessoa por algum meio, alguém forneceu, coloca todas as informações e diz que a pessoa ela autorizou receber aquela citação e que comprovou e junta inclusive o documento que a pessoa enviou, a cópia do documento que a pessoa enviou. Então, hoje em dia, isso é possível, isso é válido no Brasil e vem crescendo bastante, mas ainda a nossa estrutura primária é citação em papel. Agora, as notificações, que são as intimações, as demais notificações do processo, elas são feitas pelo diário eletrônico. Então, tem a publicação, achei interessantíssimo, a doutora Lourdes disse que em Portugal já está meio que não precisando mais da secretaria, que já está sendo automático, no Brasil ainda não. A secretaria, ela vê a documentação, vai verificar qual que é o próximo passo do processo, e se eventualmente for uma intimação para a parte fazer uma impugnação ou algum outro ato processual, a secretaria ela vai mandar para o diário oficial eletrônico essa publicação, e o advogado, no dia da publicação, o advogado ele toma ciência e o prazo dele começa a correr no primeiro dia útil seguinte da intimação que ele teve. Então, as intimações elas são 100% eletrônicas e as citações temos essa variante. Obrigado, Laine. Hilton, na tua experiência, tem praticado, tem recebido de seus clientes uma notificação, por exemplo, pelas redes sociais? Eu pergunto porque recentemente eu tive a oportunidade de ler um expediente onde o advogado da pessoa demandada foi até o tribunal, apresentou um escrito dizendo isto: eu vengo reclamar a violação de direito porque a citação foi muito rápida. Foi uma citação express. E o juiz deve tardar-se muito tempo. Não pode trabalhar assim de rápido, dizia o advogado. E outros juízes têm falado que tem até denúncias na inspetoria dos tribunais, que é o órgão público que inspeciona o trabalho dos tribunais, tem denúncias porque fizeram notificações por meios digitais e isso era muito rápido. E não sabiam por que o juiz queria trabalhar tão rápido, porque eles diziam que o juiz trabalha lento. Então, se esse juiz trabalhava rápido, é porque alguma coisa era. E eles fizeram estas denúncias. Então, Hilton, na tua experiência, tem recebido notificações por meio de redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Tinder, eu não sei o que você puder dizer desta experiência. Adelante, Hilton. Certo. Curioso esse caso, né? Via de regra, a reclamação é quando há morosidade, né? Quando há demora por parte do magistrado. Mas o Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? E nem sempre, né, a nossa atuação ela ela é realizada em uma comarca, né, em uma cidade, uma circunscrição que, que tem uma estrutura judicial, administrativa condizente, né, com aquilo que deveria, aquilo que é expresso em lei. Então, nesse caso, existem comarcas que têm apenas um oficial de justiça, né, para realizar o cumprimento desses mandados em secretaria judicial, às vezes para uma população de 80 mil pessoas, 70 mil pessoas. E isso acaba fazendo com que os atos processuais eles se tornem mais demorados. A citação, né, por meio eletrônico no Brasil,
até por normativa do Conselho Nacional de Justiça, ela é realizada pelo WhatsApp, né, conforme a professora Laine explicou, através dessa confirmação por foto, né? O indivíduo, no caso, que está sendo acionado, né, judicialmente, o promovido, ele envia uma foto informando, abre aspas, olha, sou eu mesmo que estou recebendo essa comunicação. Não é habitual a citação através de redes sociais, seja de Facebook ou seja de Instagram, né? O que a normativa ela expressa é através do meio de comunicação do WhatsApp, né? Então, pessoalmente, eu não tive nenhum tipo de contato, né, no âmbito da minha atuação, seja com requerimentos, né, por citação via Instagram ou via qualquer outra rede social, justamente para facilitar, né, a instrumentalização da própria citação a ser realizada por um meio de comunicação digital com um pouco mais de segurança, né, de criptografia, por exemplo. Então, nesse caso, justamente por tratar, né, de dados judiciais e de dados pessoais que têm uma acessibilidade de divulgação, a normativa nacional é acerca da intimação barra citação por WhatsApp, né? E isso, conforme apregoado anteriormente, no âmbito, né, dessas dificuldades, né, que são enfrentadas pelos próprios servidores do judiciário, né, para dar vazão a essa demanda de citações, isso facilita bastante o trabalho, né, desses serventuários da justiça. Eu trabalho em uma comarca aqui no interior do estado do Maranhão, que tem apenas um oficial de justiça para esse quantitativo, né, uma média de 70, 80 mil pessoas. E tem a questão do atendimento na zona rural, né, em fazendas, em povoados, e isso dificulta também bastante esse acesso. Presencialmente por parte do oficial que vai realizar aquela citação por meio postal, por meio de correio, né, ou entrega da comunicação. Então, nesse caso, a intimação barra citação via WhatsApp, ela tem ocasionado uma celeridade muito grande desses atos processuais, porque ele pode realizar dezenas de citações durante o dia, enquanto anteriormente, às vezes, para realizar uma única citação, ele teria que se deslocar, né, fisicamente durante um dia inteiro. Então, no meu entender, tudo aquilo que é para propiciar essa celeridade judicial, né, eu entendo como absolutamente fenomenal, né, esse recurso. O direito muda, né, a tecnologia também muda, e nós temos que nos adequar a essas novas tecnologias e utilizá-las de forma produtiva, de forma a facilitar o trabalho e, acima de tudo, o acesso à justiça, à jurisdição. Isso evita também, né, inúmeras condenações à revelia, porque existiam situações nas quais não existe, né, comunicação do endereço, né, do réu, do requerido, e às vezes ele é encontrado via telefone. Então, não obstante isso, eu atuo em algumas demandas, inclusive, que a parte autora, né, às vezes numa ação de alimentos, né, numa ação de investigação de paternidade, a genitora, ela não tem o endereço do genitor, né, do pai do seu filho, mas ela tem o contato do WhatsApp. Então, nós conseguimos realizar a citação daquele requerido, do promovido judicial, através do WhatsApp. Ou seja, evitamos uma condenação à revelia, aquele indivíduo ele vai ter a possibilidade de se defender no processo e, acima de tudo, ele vai ter a possibilidade, né, de abrir o contraditório, ampla defesa a ele, e também a parte autora no âmbito da execução daquela sentença, do cumprimento daquela sentença, da obrigação, ela vai ter a oportunidade de ter o seu direito tutelado de fato. Então, a citação pelo meio eletrônico, né, ela tem, inclusive, crescido exponencialmente aqui
nos rincões, né, do Brasil, em locais de dificuldade de acesso, porque hoje praticamente toda a população rural, por exemplo, no Brasil, ela tem acesso, né, à internet, ainda que com algumas limitações, mas é bastante comum já a citação por meio eletrônico, o WhatsApp, no caso. E isso, no nosso entender, facilita muito o acesso, não somente do advogado, mas, acima de tudo, desses oficiais de justiça, né, que são a linha de frente no âmbito da promoção, da citação e da intimação. Né? Obrigado, Hilton, pela sua intervenção. Vamos passar agora à segunda parte, pero mais vamos mudar o ordem. Vamos a continuar com Hilton, depois com Laine, depois com a professora Lourdes. Hilton, na sua experiência, hoje que estamos celebrando o Dia da Língua Portuguesa, quando você tem tido a oportunidade de participar nas audiências telemáticas digitais, como tem sido essa experiência? Em que matéria? Você trabalha direito criminal, somente matérias não criminais? Como é essa experiência? Quem pode participar? Desde onde pode participar? Como é a identificação de pessoas? Podemos pensar que tem dificuldades, que o princípio da imediação pode se perder, que depende da internet, da velocidade da conexão, dos serviços públicos, do entorno da pessoa. Como tem sido a sua experiência nas audiências digitais? Bem, no meu entender, as audiências por meio telemático, né, nas audiências digitais, elas facilitaram bastante, principalmente a vida do advogado, mas também o acesso das partes, né, à própria jurisdição. Seguindo nessa esteira, né, de que o nosso país ele é um país de dimensões continentais, né, então nós temos pessoas que têm uma dificuldade de deslocamento, até por meio da ausência de cobertura do transporte público em todas as localidades nacionais, ou até mesmo nas grandes metrópoles, né, por questões de deslocamento, engarrafamentos, problemas provenientes do próprio acesso ao transporte público. E a audiência por meio telemático, ela facilita essa presença, né? Ela democratiza o acesso à jurisdição. Então, antigamente, era necessário, né? Nós, infelizmente, somos um país no qual as pessoas elas ainda têm problemas, né, de cunho financeiro e às vezes você tem que se deslocar do interior, da zona rural para o estado. Tem pessoas que não têm condições financeiras de pagar o transporte. Essa é uma realidade, infelizmente, aqui, principalmente na região Nordeste. Então, tem pessoas que não têm realmente o dinheiro para realizar o transporte, por residirem em um local extremamente distante, mas eles têm um celular ali com um 3G, ou então um Wi-Fi, a utilização do Wi-Fi, seja ele emprestado, e aquilo dali propicia esse acesso à jurisdição. Do meu ponto de vista prático, né, do exercício da advocacia, eu confesso que nas audiências que eu atuo, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, existem algumas audiências cíveis que eu prefiro fazer presencialmente, né? Justamente para evitar esse risco, né, de conexão, de perda de conexão, alguma coisa dessa natureza. Aqui não raramente, né, em alguns processos, o magistrado ele já despacha, no despacho de intimação para a audiência, ele já coloca o link para aquela audiência, ele já coloca uma advertência de que a apresentação das testemunhas, né, por meio eletrônico, a conexão é de responsabilidade do advogado. Ou seja,
Se a minha testemunha tiver qualquer tipo de problema com a internet dela e ela não conseguir permanecer ou comparecer ao ambiente virtual da realização do ato, eu não vou poder arguir qualquer tipo de nulidade, né? Então, esse despacho ele já antecipa, né, a eventual nulidade nesse sentido. Então, a responsabilidade é do advogado quanto a essa utilização da internet. Então, caso a minha testemunha tenha algum tipo de problema de conexão, eu não vou ter a oportunidade, embora eu possa até protestar em ata, caso seja realmente uma testemunha essencial para aquela instrução, por exemplo, do ponto de vista criminal, seja uma testemunha que presenciou, né, aquele fato ilícito, mas nas demandas cíveis, via de regra, já existe essa advertência. Então, aquela testemunha já não vai mais ser ouvida e o processo vai seguir sem realização daquela oitiva. Então, quando há uma lesão de direito maior, né, ou quando é uma demanda que requer uma análise com uma complexidade maior, eu prefiro ou que a parte compareça ao meu escritório para que possamos realizar o ato por meio telemático, ou me dirijo diretamente mesmo à unidade judicial. Mas, do ponto de vista criminal, eu realizo audiências criminais aqui no estado do Maranhão, em diversas cidades. Então, a grande vantagem da audiência telemática no meio criminal é justamente a não necessidade de deslocamento do preso, do réu que está preso ou do acusado preso preventivamente, a não retirada dele do ambiente criminal. Do ambiente criminal, não, da unidade prisional, desculpe. Ou seja, se aquele indivíduo ele responde em uma cidade que é diferente da cidade que ele está preso, não vai ser necessário o deslocamento dele, a retirada dele daquela unidade prisional para comparecer em uma cidade diversa. Ou seja, nós temos uma economia de recurso público, porque eu teria que ter o quê? Retirar aquele preso daquela localidade, deslocar uma equipe, né, de policiais penais, né, para garantir a segurança tanto dele ou quanto da população, e fora a despesa, né, de deslocamento com veículo, com combustível, enfim. Há uma economia estatal nesse sentido e o ato é realizado à distância sem que aquele indivíduo ele tenha que sair daquele ambiente. Quando se trata, por exemplo, né, de um indivíduo que é de maior periculosidade, inclusive, ele necessitaria de uma escolta maior, né, para comparecer a esse ato em uma cidade diversa daquela na qual tramita o processo. Então, nesse caso, ele vai ser ouvido. Existem, inclusive, né, salas, né, que já são utilizadas de forma específica, que são os parlatórios, né, que são utilizados de forma específica, com toda a estrutura de computador, de câmeras, de microfone, justamente para que ele compareça ao ato de forma eletrônica. E isso facilita bastante, dá uma celeridade muito grande aos atos, né? Então, aqui no Brasil também há a figura da audiência de custódia, né, que deve ser realizada dentro de um prazo de até 24 horas a partir do momento da prisão. E esse tipo de ato realizado de forma telemática, pelo menos no âmbito da minha atuação, dos processos nos quais atuo, gera uma economia de tempo, uma economia de recursos e principalmente celeridade para o ato. Então, no meu entender, né, dentro da vivência da advocacia, é um caminho sem volta, né? E a questão justamente hoje em dia expandir, né, para outros meios, outros tipos de dispositivo, levar a expansão para cidades que não têm esse tipo de acesso. Existe aqui no interior do Maranhão, na zona rural, né? Por exemplo, alguns municípios eles criaram a Sala da Justiça, né, que são salas com esses equipamentos, né, equipamentos eletrônicos, e que são destinadas à oitiva de testemunhas, né, de pessoas que residem na zona rural, né, em fazendas, né, em pequenas chácaras, e que não têm internet de qualidade.
Então, no âmbito, né, da oitiva, seja de testemunhas, sejam essas pessoas titulares de direitos, né, autores em ações, elas podem se deslocar para essas salas da justiça e requerer lá, né, a realização do ato pelo meio eletrônico, de forma telemática, justamente em decorrência da dificuldade, né, do acesso à cobertura de internet. Então, isso também nada mais é do que a expansão do acesso, né, do direito que há na nossa Constituição do acesso à jurisdição. Obrigado, Hilton, pela explicação. Laine, na tua experiência, tem tido uma ocasião onde a testemunha não foi ouvida totalmente por juiz, onde o juiz parou a declaração eh, porque pensava que a pessoa pode estar sendo guiada por outra pessoa, coacionada, onde o juiz tem alguma dúvida e diz: não continuamos com esta testemunha, com este perito à distância, tem que venir aqui. Tem tido alguma experiência desse tipo, Lionel? Como são suas experiências nas audiências virtuais e em que matérias? Civis, criminais? Adelante, Laine. Bom, eu atuo basicamente em matérias não criminais. Então, tem algumas matérias criminais, mas relacionadas ao direito de tecnologia, que não tem audiência. Aí, as matérias não criminais, essas sim, têm audiências. A testemunha é algo interessante. Como o doutor Hilton disse, os fóruns, os tribunais, eles têm uma sala onde a testemunha pode comparecer no tribunal para ela ser ouvida. Então, ela vai sozinha, vai se identificar lá e vai ser direcionada para uma sala. Aí, um oficial, alguém no tribunal vai direcionar a pessoa na hora que for a oitiva dela. Só que a testemunha ela também pode ficar sob a responsabilidade do advogado. Então, ou ela vai para o tribunal e ser ouvida no tribunal, ou ela fica a responsabilidade do advogado. Se ela ficar sob a responsabilidade do advogado, ou ela pode ficar na casa dela, em uma lan house ou em algum local, longe do advogado, não tem problema. Só que isso é um risco que o advogado e a parte corre, porque pode ser que a testemunha não consiga acessar o sistema ou tenha dificuldade. E, como o doutor Hilton disse, se a testemunha ela tiver algum problema, você não consegue remarcar a audiência, você perde essa testemunha. Então, normalmente, o que os advogados fazem? Pedem ou para a testemunha ir para o tribunal ou pedem para a testemunha ir no escritório do advogado. No escritório do advogado, tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque geralmente o advogado ele faz o seguinte, porque como o cliente dele, do advogado, também está lá no escritório, geralmente ele coloca a testemunha em uma outra sala no escritório. Então fica o advogado e o cliente em uma sala e coloca a testemunha numa outra sala. Então o advogado ele tem que ter uma infraestrutura telemática, tem que ter computador, tem que ter internet, tanto para ele, advogado, como para o cliente dele, quanto para a testemunha. Até mesmo por que ele faz isso? Para evitar que o juiz questione ou que a outra parte questione que a testemunha está sendo direcionada. Então, geralmente, o que o juiz pede quando vai ouvir uma testemunha? O juiz pede para que a parte que a testemunha ela vira a câmera. Se ela tiver com celular, com notebook, com computador, ela vire a câmera em 360 graus para mostrar o ambiente. Então, vai verificar se tem alguém naquele local e se tiver a testemunha, o juiz vai perguntar quem é aquela pessoa, por que está lá. E se verificar que a testemunha está sozinha, que não tem ninguém para direcioná-la nas respostas, aí o juiz ele vai prosseguir. Então ele pede para a testemunha mostrar na tela, né,
a identificação, então chega o documento perto da câmera para o juiz, né, o escrivão verificar que a testemunha é ela mesma, e aí vai fazer as perguntas de qualificação para colocar no processo, e durante a oitiva, o juiz presta muita atenção na forma com que a testemunha fala, o olhar da testemunha, porque se a testemunha, de repente, ela começa a olhar assim para o lado, ela começa. O trejeito, a forma da testemunha se comportar, se dá a entender que ela não está muito atenta ali na tela, mas por alguma forma ela está olhando para outros lados, o juiz ele começa a desconfiar e começa a perguntar para a testemunha o que está acontecendo. Então, qualquer dúvida que venha surgir, o juiz ele pode simplesmente parar a oitiva daquela testemunha. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande, principalmente em questões trabalhistas, em que a testemunha, principalmente quando é relacionado à empresa, a testemunha, ela às vezes está na empresa e o juiz ele meio que percebe que aquela testemunha está sendo direcionada, até a forma dos olhos, porque às vezes não tem ninguém próximo. Mas você percebe nos olhos da testemunha, ele fica mexendo de um lado para o outro. Isso significa que a testemunha está lendo alguma coisa. Então, provavelmente, ela está sendo direcionada mediante texto, seja mensagem por um WhatsApp ou por algum e-mail, de alguma forma, alguém está mandando ou colocou um texto ali para a testemunha ficar respondendo. Então, a forma de se identificar isso é justamente verificando o comportamento dessa pessoa. Então, o olhar constante de um lado para o outro e tudo mais, o juiz suspende, verifica o que está acontecendo, pergunta o que a pessoa está lendo, e se o juiz tiver alguma dúvida, ou seja, ele entender que algo ali não está agindo nos conformes, que a testemunha está sendo direcionada de alguma forma, é sim, aquela oitiva ela é suspensa, o juiz encerra ali na hora, e a depender da gravidade, obviamente, a testemunha ela pode ser punida, né? Então, ou pode ser aplicada uma multa, ou dependendo da forma com que ela vier a mentir, ela pode até ser declarada a prisão da testemunha. Isso é raro de acontecer, a questão de prisão, mas o normal é simplesmente o juiz encerra, fala que a testemunha ela de alguma forma está sendo orientada, então não está agindo por sua livre e espontânea vontade. Então, nesse caso, o juiz conversa com o advogado e fala que aquela testemunha não será mais ouvida, então aí o advogado ele acaba perdendo aquela testemunha. Obrigado, Laine. Agora, para terminar, professora Lourdes, como tem sido a sua experiência com as testemunhas? Você acha que lá no Portugal o critério dos advogados, dos juízes, é de não permitir as audiências telemáticas? Eles preferem, têm preferência pelas audiências presenciais, onde podem utilizar os 5 sentidos? Eu sempre pergunto, eu tenho uma enquete desde acho que 5 anos, perguntando juízes quem utiliza o olfato para decidir, quem utiliza o tacto, quem utiliza o gosto para decidir, então, para fazer as decisões. São poucos os casos, normalmente é somente a vista, ouvido, mas em Portugal, professora Lourdes, em sua experiência, as audiências telemáticas, como são percebidas, como são aceitadas? Os juízes gostam disto ou preferem as audiências presenciais? Adelante, professora. Sí, professora Lourdes? Acho que tem o micrófono fechado. Desculpa.
Eu estava a dizer que entre nós, a experiência que nós tivemos em audiências telemáticas e que fomos forçados, não é? A isso foi na altura do Covid. Eh, Isto no sentido de audiência toda ela, não é? Todas as partes em meio virtual. E de facto, nessa altura, apesar de haver legislação que excepcionalmente previa, mas também dentro desse excepcionalmente também se podia excepcionar e não se aceitar, ou o juiz entender que não era conveniente, ou os advogados também não aceitarem e era mais ou menos, digamos, sentimento geral de resistência. Ou seja, claro que uns de resistência conveniente, não é? Digamos assim, outros de resistência genuína, não é? Pelas questões que podem estar associadas no sentido negativo a essas audiências e precisamente pela falta da percepção e da utilização de todos os sentidos, como estava a dizer o Dr. Gustavo. E, portanto, essa experiência que ainda foi-se fazendo alguma coisa, naturalmente, isto não ficámos parados, e em questões urgentes, claro que tinha que se avançar, e em algumas circunstâncias, até poderá ser vantajoso as pessoas não estarem, de facto, no mesmo espaço, não é? Por questões até emocionais, por exemplo. Portanto, há de facto prós e contras, eh, mas eu diria que no geral há alguma resistência, ou seja, nada altera aquilo que é uma audiência presencial no seu todo. Agora, em relação à possibilidade de haver portanto, de declarações prestadas por via de teleconferência, no nosso caso, até há uma regra, no sentido de que as testemunhas que residam fora da comarca e da sede do tribunal em que corre o processo são, por regra, ouvidas por teleconferência. E isso é a regra estabelecida no código. No fundo, para quê? Para evitar aquilo que também aqui já foi dito de haver deslocações, não é? Apesar do país ser pequeno, não é? Mas ter que ir do norte ao Algarve, claro que tem custos, perdem-se dias de trabalho portanto, aquilo que foi construído foi no sentido de as tais testemunhas, para evitar esses custos, e quer diretos, quer indiretos, da deslocação ao tribunal, poderem ser ouvidas por teleconferência. Porém, esse ato é praticado no tribunal da comarca da residência. Ou seja, no fundo, o que acontece é que o tribunal onde está a decorrer o processo e no dia da audiência se conecta com o tribunal em que reside a testemunha e o próprio tribunal assegura a identificação da testemunha, assegura as condições, digamos, de isolamento, não é, da testemunha, para que ela preste declarações por essa via. Claro que isto não impede que, por vontade, não é, e às vezes é preferível e até se pede, olha, para ir ao tribunal. Porquê? Porque muitas vezes o problema que isto tem é que nem sempre os meios que os tribunais dispõem são os melhores e, portanto, não se ouve bem, tal, agora vir mais para aqui, depois é só para um, está direcionado só para um sítio e, portanto, como é as instâncias de cada um dos mandatários, às vezes a testemunha depois não está a olhar, não é? Porque a Câmara está só num sítio. Claro que isto está de evoluir, não esperamos nós, não é? Haja dinheiro, se calhar, para essas coisas, há de evoluir num sentido de que as coisas sejam com
no fundo, instrumentos que possam ser melhores do ponto de vista técnico. Porque se forem, de facto, bons equipamentos, e já os há hoje em dia, desde que os tribunais estejam equipados dessa forma, é de facto viável fazê-lo. Claro que depois, no nosso caso, as audiências ainda por cima são gravadas e, portanto, a regra é a gravação das audiências e lá está, fazer essa gravação ao mesmo tempo, portanto, gerir tudo isto, nem sempre é fácil. Mas a regra é essa e efetivamente cada vez mais a gestão, portanto, a gestão da própria cadência da realização da audiência, quando ela tenha que se realizar por mais do que um dia, tem vindo a ser gerida sempre entre os juízes e os mandatários, no sentido de distribuir as testemunhas de forma equitativa, ou seja, já não têm que ir todas como antigamente acontecia, iam todas as testemunhas, mas depois só eram ouvidas duas. Não é? Eram 8 e só eram ouvidas duas. Hoje em dia já há uma gestão, de facto, das testemunhas, nem sempre corre bem, mas essa divisão já foi diminuindo os custos, não é? Ou seja, a pessoa já só tem que se deslocar ao tribunal, efetivamente, no dia em que vai ser ouvida de facto, não é? Seja ao tribunal presencial, seja ao tribunal da sua residência para ser ouvida nesses termos. Agora, também é possível ouvir peritos, por exemplo, e aí sim já no seu local de trabalho, por exemplo, isso já se encontra previsto. Claro que em processos transfronteiriços ou em que as testemunhas estão no estrangeiro, também já se pode, portanto, ou são ouvidas no consulado, mas também já se facilita mais que sejam ouvidas noutros ambientes. A própria União Europeia, em processos lá está, de natureza transfronteiriça e alguns processos que há europeus, designadamente, está a pretender reforçar isso, ou seja, que os tribunais também se comuniquem nesse sentido e que isso seja regido de forma mais harmonizada. E, claro, há sempre a possibilidade do juiz, do ponto de vista do exercício do seu poder de gestão processual, digamos, incluir excepcionalmente alguma situação de audição fora do tribunal, se entender que isso não põe em causa nenhuma das garantias que são exigidas no âmbito do processo e que pretenda ser agilizado dessa forma e onde de facto seja preferível ouvir alguém, não é? Que se sabe que está fora, que se sabe onde está, do que não ouvir, sendo essa pessoa importante para a descoberta da verdade. E, claro, tudo isto que eu disse, mais no sentido do processo civil, que é aquele em que me estou a referir. Obrigado, professora Lourdes. Bom, sempre tenho mais perguntas, pero hemos chegado ao final de nosso webinar, especialmente porque para a professora são quase a meia-noite. Quase. Rapidamente, se alguma pessoa quiser fazer alguma pergunta, temos participantes de Caracas, de Anzoátegui, Marisamil, bem-vinda. Juan de Macedo, bem-vindo. Temos o doutor Everson Júnior, não conheço, mas bem-vindo. A doutora Fabriciana, não conheço também não, mas bem-vinda. Se algum de vocês quiser fazer um comentário, uma pergunta, os microfones são seus. Bom, acho que nenhum tem que quer fazer uma pergunta, um comentário. Então, eh, não temos mais que dizer que repetir obrigado com a professora Lourdes, com a Laine, com o Yuton, por estar aqui conosco, por compartilhar as suas experiências, seus conhecimentos. Este webinário está relacionado, está balizado pela Direção de
pós-graduação em Direito Processual da Universidade Central de Venezuela, a direção de extensão, porque para ingressar, um requisito de acesso aos programas de pós-graduação é conhecer uma língua estrangeira para nós, como, por exemplo, o português. Então, muito obrigado. Eu estou muito agradado, muito feliz pela sua participação. Uma mensagem final, professora Lourdes, Laine e Hilton. Professora Lourdes, adelante. Uma mensagem final. Muito obrigada. Quero naturalmente voltar a agradecer, dizer que foi um gosto ouvir a doutora Laine Souza e o doutor Hilton Jovita sobre as suas experiências no Brasil. De facto, é aqui nestas partilhas que nós crescemos e que, no fundo, começamos a perceber mais do que a nossa realidade do dia a dia. Eu tenho o gosto de ter também sempre contacto com o Brasil e foi mais uma vez aqui bom ouvir os vossos relatos e as vossas experiências e percebermos que há aqui pontos de convergência, algumas divergências também, mas são sempre ensinamentos que nos levarão certamente a evoluir em reciprocidade e isso é muito bom. Ao Dr. Gustavo, quero também mais uma vez dizer que foi com muito gosto que aqui estive, que partilhei aquilo que é algum do meu conhecimento, que é sempre limitado, não é? Em qualquer das matérias. Espero que tenha sido útil e efetivamente esse vosso requisito é de louvar do ponto de vista do vosso sistema, não é, de ensino. Espero que algum de vocês escolha o português dos vossos, não é, alunos para a segunda língua. Desejo as maiores felicidades a todos e que nos voltemos a encontrar, quem sabe, noutra atividade e noutro evento e também em Portugal. De qualquer maneira, estão sempre convidados naquilo que eu possa também ser útil e espero mantermos o contacto. Muito obrigada. É assim, obrigado, professora Laine, uma mensagem final. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Foi um prazer participar desse webinário hoje, como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu vou te falar, doutor Gustavo, parabéns pelo seu português, está muito bom. Parabéns. Assim, foi um prazer ouvir a doutora Lourdes, conhecer mais sobre Portugal, os pontos interessantes que tem em Portugal, que nós poderíamos aprender mais sobre essas questões e até mesmo implantar no Brasil. Vocês têm alguns pontos de evolução bem interessantes nas questões relacionadas ao processo eletrônico. Ao Dr. Hilton, assim, por mais que nós dois estejamos no Brasil, mas nós estamos em pontos completamente diferentes, em realidades diferentes. Como ele diz, o Brasil ele é continental, então isso significa que assim as nossas vivências são completamente diferentes, as nossas realidades são diferentes, os sistemas, por incrível que pareça, os tribunais eles atuam de forma diferente. E ele também trouxe uma visão relacionada ao direito criminal, que é interessante, que veio agregar a esse debate e, com certeza, foram pontos extremamente pertinentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Assim, o Brasil está de portas abertas a todos vocês. O que precisarem de mim, estou à disposição para o que puder auxiliar. Se um dia quiser vir passear no Brasil, acho que eu e o Dr. Hilton, nós estamos aqui para recebê-los com maior prazer, maior carinho. E espero ter colaborado, ter contribuído para esse debate. É um debate extremamente importante sobre o processo eletrônico, para a gente até mesmo compreender a evolução desse tema, como os tribunais vêm agindo e como que pode melhorar e aperfeiçoar o que nós já temos.
Então, é um prazer, doutor Gustavo, é um prazer, doutora Lourdes, é um prazer, doutor Hilton, estar compartilhando com vocês. Obrigada. Obrigado, Elaine. Agora sim, para terminar, Hilton, uma mensagem final? Novamente agradecê-lo, né, parabenizá-lo pelo seu português, conforme a doutora Elaine disse, está muito bom, evoluindo bastante a cada dia. E para mim foi uma grande honra, né, participar desse webinário, principalmente com pessoas tão qualificadas, né, quanto a professora Lourdes, que está do outro lado do Atlântico, né, mas temos em comum essa maravilha que é a língua portuguesa, né, que une os nossos povos, né, e tantos outros povos também que a utilizam. E hoje foi um dia de aprendizado, né, principalmente em relação à doutora Laine, né, que é uma pessoa altamente qualificada nesse ramo. E quanto a essas curiosidades, né, inerentes ao sistema de justiça de Portugal, né, muita coisa eu confesso que eu não conhecia. Então, principalmente acerca dessa questão, né, das citações, né, acredito que isso poderia ser de forma muito positiva observado e implantado no nosso país. Então, parabenizo acerca da realização desse webinário justamente nesse sentido, a troca, né, de informações, de experiências principalmente, ela apenas nos agrega, né, aprendizado. Então, conforme a professora Laine disse também, nós estamos aqui quase em pontos opostos, né, do nosso país, e as realidades, né, tanto de sistêmica processual, como de sistêmica de relacionamento com o Tribunal de Justiça e do próprio sistema eletrônico empregado, elas são muito diferentes, né? Mas, de toda sorte, em tudo isso, nós sempre temos pontos de congruência, que é justamente esse raciocínio de melhoria contínua, né, de obter mais conhecimento através, né, desse compartilhamento de informações, e isso é absolutamente louvável, né? O professor Gustavo está de parabéns mais uma vez, né? E também gostaria de parabenizar aqui aos demais participantes, né, desse webinário, né? Tinha algumas pessoas também aqui presentes, então agradecer pela atenção de todos, certo? E nos colocar à disposição também, né, para se algum dia desejarem conhecer aqui o Brasil, seja no estado de Minas, né, seja no estado do Maranhão também, então serão todos muito bem recebidos e são todos muito bem-vindos. Obrigado a todos os participantes. Agora sim, boa noite, boa tarde, bom dia. Acho que todos estamos em boa noite já. Boa Tem sido uma experiência maravilhosa. Obrigado. Muito Temos obrigada. Boa noite. Tchau. Boa terminado. Obrigada, noite. boa noite.